Apenas retomando aqui, pessoal, por conta de um pequeno problema técnico de queda de bateria, no caso, encerrando os nossos dois últimos tópicos, né? A gente falava do excesso de execução, apenas encerrando aqui para lembrar que o excesso de execução não vai levar à extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a uma reavaliação, tá legal? E, obviamente, quando há a constatação do excesso de execução, o valor impugnado, ou seja, o valor que é dito excessivo, vai ser recalculado, o juiz vai tomar uma decisão acerca da manifestação sobre o excesso de execução e vai definir qual o valor correto para o prosseguimento daquela execução, sem prejuízo de cabimento de multa sobre o quantum excessivo, ok? Então, uma das responsabilidades que o exequente tem ao formular um pedido de cumprimento de sentença é avaliar qual é o valor do cumprimento para não realizar cálculos excessivamente onerosos. Porque caso um cálculo seja reputado como excessivo, ele vai ficar com os ônus, tá legal? Sobre o excesso, ou seja, uma multa sobre o excesso. Por fim, pessoal, a incompetência absoluta, e aqui a gente tem a possibilidade também de uma breve rediscussão quanto ao mérito, ok? Quando os atos praticados pelo magistrado, por conta de uma incompetência que não é relativa, uma incompetência que é absoluta, levem, ou seja, gerem a nulidade dos atos praticados. Lembram dos regimes de competência? A gente tem competência relativa e a gente tem competência absoluta. Os atos praticados por juiz que é relativamente incompetente não são passíveis de anulação, ok? Não por outro motivo, a gente tem a possibilidade de celebrar, por exemplo, num contrato, uma cláusula de eleição de foro. O que é uma cláusula de eleição de foro? Na cláusula de eleição de foro, define-se um juízo para julgar aquela demanda com base no critério territorial, que vai ter competência para julgar aquela demanda naquele caso, sendo que a competência correta, a competência padrão para aquele caso não seria essa, seria outra. Pensem no caso, por exemplo, de uma ação que teria o foro competente de julgamento na comarca de Curitiba, no entanto as partes optam por, ao celebrar o contrato, determinar que o foro competente para julgamento não vai ser Curitiba, vai ser Pinhais. Nesse caso, os atos praticados pelo juiz que não detém competência absoluta são passíveis de algum tipo de nulidade? Absolutamente não. O mesmo acontece se, a despeito de não existir nenhum contrato que estabeleça o foro de Pinhais como foro competente, uma das partes erroneamente protocola essa ação no foro de Pinhais e a outra parte, a parte ré, não se manifesta no momento adequado, ou seja, na contestação. A parte ré deixa de alegar que o foro é incompetente. Nesse caso, há algum impacto no que diz respeito à validade dos atos praticados? Não, não há nenhum impacto. Aquele ato não é nulo, porque a incompetência nesse caso foi apenas relativa. No entanto, nos casos em que a incompetência do juízo é absoluta, ou seja, aquele juiz não detém competência em absoluto, o efeito prático dos atos praticados é a nulidade. E por conta da nulidade, pessoal, por evidente que o cumprimento de sentença não pode prosseguir, mesmo que a gente não possa discutir o mérito na fase de cumprimento de sentença. E qual é a resposta para isso? Por que a incompetência absoluta altera um direito que é um direito material, um direito que diz respeito ao mérito do processo de conhecimento? Qual é o momento que o magistrado ou os desembargadores têm para reconhecer de uma eventual nulidade no processo, ou seja, de algo que diz respeito a um direito público ao longo do processo? As questões de direito público não precluem, e por não precluírem, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Então, por conta dessa nulidade dita absoluta, o cumprimento de sentença não prossegue e é extinto. Ok, pessoal? É isso que a gente tinha para conversar por hoje. Eu vou passar para vocês na sequência um texto para reflexão de vocês sobre esse tema e uma atividade para vocês começarem a se familiarizar com o aspecto material do cumprimento de sentença e também da impugnação, que é tão importante, se não mais importante que o próprio cumprimento. Nós nos vemos nos próximos dias e espero que em breve possamos estar juntos aí em sala de aula. Um abraço.